Bem, amigos da Botânica, estamos aqui novamente para poder dar mais um passo no aprofundamento em relação aos ciclos reprodutores. Na aula passada, falamos dos ciclos reprodutores isosporado, que abrangia briófitas e pteridófitas. Nessa aula, vamos aprofundar, vamos além, vamos buscar algo mais. Nós vamos começar a compreender os ciclos reprodutores heterosporada, começando mais especificamente das gimnospermas. Para você que tem dificuldade em compreender esses ciclos, vou fazer tudo bem detalhado, bem devagar e aposto que você vai aprender um pouco mais sobre essa reprodução desse grupo de plantas. Vem comigo, vamos direto ao ponto. Bem, é isso aí. Para começar, pessoal, vale muito a pena a gente poder fazer uma comparação. Porque como o professor Montanha gosta de observar os aspectos evolutivos, trazendo para vocês a comparação do que ocorre de um grupo em relação ao outro, vale muito a pena nós revermos os ciclos reprodutores isosporadas que ocorriam nas briófitas e pteridófitas. O que mudavam eram a forma das estruturas, a geração duradoura. Lembra, briófita, a geração duradoura é o gametófito. Nas pteridófitas, a geração duradoura é o esporófito. Você que não assistiu a aula de ciclos reprodutores isosporado, vou deixar um linkzinho aqui embaixo, nos comentários. Entra que vale muito a pena, senão você vai estar dando um salto muito grande e aí já começa a fazer um bololô aí na sua cabeça em relação às estruturas. Vale a pena você começar do mais simples e aumentando o grau de complexidade. Mas a título de revisão, para podermos comparar os anexos evolutivos de cada grupo, rapaziada, vamos começar. Lembra, o tio Montanha disse, quando começamos a estudar os ciclos reprodutores, lá na aula 1, toda planta segue o padrão de ciclo haplo-diplo-bionte, ou sinônimo, alternância de geração. Teremos uma geração haploide e uma geração diploide. Nessa alternância de geração, nós teremos uma parte da plantinha que produz esporo, essa geração produtora de esporo é o esporófito, e temos uma parte da planta, uma geração da planta que produz gameta, chamada de gametófito. Então, a alternância de geração é entre esporófito e gametófito. Também dei umas dicas para vocês, falando que tudo que contém gameta na palavra é haploide, tá? Então, gametófito é haploide, gameta é haploide, gametanjo é haploide, mas tudo isso é para preparar vocês para a revisãozinha. A regra é clara, vamos encontrar nosso querido amigo zegotinho. O zegoto, ele é diploide. Por que o zigoto é diploide? Eu gosto de partir sempre do zigoto, rapaziada. Porque o zigoto é o produto da união entre dois gametas. Sendo gameta, acabei de falar haploide, outro gameta haploide, vai na fecundação formar um zigotão. Ou seja, pela fecundação de duas células haploides, pela fusão do núcleo de duas células haploides, forma o zigotinho diploide. Esse zigotinho começa a crescer e forma o esporófito, também diploide. Portanto, qual a divisão celular que levou um zigotinho a formar uma planta adulta diploide? Sim, a mitose. 2Ns é igual a 2Ns. Esse E fatorial significa equacional, uma divisão equacional, uma divisão igual, tá? Quando mantém a ploidia da célula, é a mitose. Como eu disse para vocês, esporófito, fito significa planta. Então, planta produtora de esporos.
E olhem só, galerinha, os esporos são haploide. O esporófito diploide reduziu ao meio a quantidade de cromossomos e tornou o esporo uma célula haploide. Qual é a divisão que reduz ao meio? Isso, a meiose. Então, o esporófito 2N sofreu meiose e produziu os esporos. No caso das briófitas e pteridófitas, estejam atentos. No caso das briófitas e pteridófitas, esses esporos caem no chão, saem de dentro do esporângio, tá? Estrutura que já vimos nas aulas isosporadas. Ao cair no chão, esses esporos vão germinar. O que é germinar? Multiplicar suas células e formar o gametófito. O gametófito contém gameta na palavra, então ele só pode ser haploide. Esporos N germinando o gametófito N por meio da mitose. N do esporo igual a N do gametófito, então ocorreu aí uma mitose. O gametófito, a palavra já está te sugestionando. Fito, planta, planta que produz gameta. E gameta feminino e gameta masculino. O gameta sempre haploide, então ele foi produzido por meio de mitose. Gametófito N produz gameta N. Então, cuidado, de novo vou salientar, não são todos os seres vivos que produzem gameta por meiose. Nós, animais, sim. As plantinhas, não. Olha lá, o gametófito haploide produzindo gameta também haploide. Ok? Nesse caso, é mitose. Galera, o gameta feminino vai se chamar sempre oosfera. Já o gameta masculino de briófita e pteridófita, porque precisa de água para a fecundação, ele tem um flagelo e, por ter esse flagelo, ele se chama anterozoide. Aqui vai ter outra mudança na aula de hoje, no nosso aprofundamento de hoje, de gimnosperma, o gameta masculino vai ter outro nome. Bom, na presença de água, eles vão na fecundação formar um lindo zigotão. Esse ciclo se chama isosporada, pelo nome isoesporada. Os esporos é a nossa referência. Desses esporos formam gametófito, que vai dar origem tanto à estrutura feminina quanto masculina. Ou seja, esses gametófitos são monóicos. Em um gametófito eu tenho os dois sexos, eu tenho a produção dos dois gametas. Mas por que iso, professor? Lembre-se de um triângulo isósceles, tem dois lados iguais, duas partes iguais. Então, o gametófito que fabrica os dois gametas é que surgiu de um esporo que possibilitou a formação de um gametófito que produz os dois gametas, é um ciclo isosporado. Certo, jovem mancebo? Então agora é a hora é agora. Temos que dar um salto. Vamos para os ciclos reprodutores heterosporada. Vamos conversar com esse nome, hetero, diferente, esporado, relação com os esporos. Os esporos diferentes têm o seguinte significado. De um esporo vai surgir a linhagem masculina, de outro esporo vai surgir a linhagem feminina. Então, a partir de agora, eu tenho uma dicotomia, eu tenho uma separação. Os esporos são diferentes, pois geneticamente um vai dar origem às estruturas masculinas e o outro vai dar origem às estruturas femininas. Eu preparei para vocês aqui, com todo o carinho do mundo, o ciclo reprodutor apresentando as estruturas. Então, eu mostro
que é no ciclo e o que é na vida real. Porque, gente, vale a pena fazer essa conexão entre o que é a vida real e o ciclo reprodutor. Por isso, vamos lá. Vamos começar falando da origem da vida, que é o nosso querido amigo zigoto. Até aí, igualzinho ao ciclo isosporado. O zigotinho, ele vai ser encontrado a partir de gimnosperma. Quando eu der aula de gimnosperma, e isso não é aula de gimnosperma, é ciclo reprodutor heterosporado, mas nas aulas de gimnospermas você vai ver que o zigotinho vai estar dentro de uma semente. O zigotinho dentro da semente, ele cresce por mitose, tá? Então esse daqui, se fosse uma célula, era o zigotinho. Esse zigotinho cresceu e se tornou um embrião. O embrião vai se nutrir dessa substância aqui, ó, chamado de nucelo, tá? O nucelo é a nutrição do embrião. Alguns livros trazem também como endosperma ou albúmen, tá? Galerinha, tudo isso está dentro de uma semente. Se você pensar dentro de uma semente da pinha, você vai encontrar o embrião e o endosperma, ok? Dentro da semente. Bom, um dia, rapaziada, essa semente vai cair no chão, ou talvez caia no chão se um animal não comer ela, e no tempo oportuno ela vai germinar. E ao germinar, ela vai dar origem a uma plantinha jovem. Essa plantinha jovem começa a crescer e forma o esporófito. E aí você me pergunta quem é esse esporófito? Esse esporófito é tudo isso daqui, ó, pessoal. No caso dos pinheiros, tá? Nós vamos ter aqui a raiz, o caule, as folhas, o estróbilo, tudo isso faz parte do esporófito. Nas araucárias, que também é uma gimnosperma, também, rapaziada, raiz, caule, folha e estróbilo. Olha o estróbilo aqui, ó. O estróbilo, ele é parte do esporófito, ok? Então, tudo isso que vocês estão vendo, a ploidia é 2Ns. Agora, o esporófito é a parte da planta que produz esporos. Aonde será que os esporos serão produzidos nessa planta? Aqui dentro dos estróbilos, rapaziada. Aqui dentro desses estróbilos eu vou encontrar os esporos. Diferente de briófita e pteridófita, que os esporos são lançados no ambiente, aqui nas gimnospermas, esses esporos ficarão o tempo todo dentro dos estróbilos. Fenômeno conhecido como endosporia. Endosporia é o fenômeno em que os esporos evoluem para gametófito dentro dos estróbilos. Vamos lá, então. Então, do esporófito, fabricaram-se os esporos. Mas peraí, professor, você falou que era esporo. Aí está aparecendo outra palavra. Calma, fera. Calma. Respira comigo e pensa. Olha só. Termina com a palavra esporo, termina com a palavra esporo. É haploide, então ocorreu uma meiose. É que agora, pessoal, o que parece difícil vai se tornar fácil. Na natureza, quando se fala em estrutura reprodutora, normalmente a estrutura reprodutora feminina é maior que a estrutura reprodutora masculina. E isso não foge o padrão também das gimnospermas. Se eu olhar um esporo feminino,
ele será maior que um esporo masculino. Então, para diferenciar, em vez de eu falar esporo feminino e esporo masculino, os botânicos acharam melhor acrescentar e relacionar com o tamanho. Microesporo, ou seja, micrósporo é o esporo masculino. Megaesporo, salpica um acento aqui para ficar chique. Megásporo, mega é grande, grande é feminino, esporo feminino. Micrósporo, micro é pequeno, e se é pequeno é masculino, esporos masculinos. De novo, você não vê ele porque ele não sai da planta. Endosporia. Os esporos ficam o tempo todo, no caso da gimnosperma, dentro do estróbilo. Muito bem. No tempo oportuno, esses esporos, num processo Pokémon de evolução, eles vão evoluir dentro do estróbilo que você acabou de ver para, olha lá, gametófito, rapaziada. Então, o esporo masculino evolui para gametófito masculino. O esporo feminino evolui para gametófito feminino. Galera, eles têm outros nomes e ele é alguma coisa no mundo real. Vamos pegar o gametófito feminino e ver quem é ele na vida real. Vamos lá. Só que antes, os micrósporos e os megásporos, que são haploide, o esporo masculino e feminino, que são haploide, fabricam gametófitos masculinos e femininos, que também são haploides. N igual a N, eles foram fabricados por mitose. Agora sim, o gametófito feminino, olha aqui, ó, gametófito feminino, é isso daqui, ó. Isso daqui, pessoal, é o óvulo. Óvulo. Óvulo é gametófito feminino. E, ó, é muito comum o aluno errar. Porque o instinto dele é pensar assim, ó, se liga aí. Ah, os animais têm como gameta o óvulo. Pô, na gimnosperma apareceu a palavra óvulo, então óvulo também é gameta nos vegetais, nas gímenos e nas angiospermas. Não é. Não erre. Óvulo nos vegetais não é gameta. Se você errar isso, eu vou puxar o dedo do seu pé. Você não pode errar. Óvulo não é gameta. Ele é gametófito. Mas, professor Montanha, eu não entendo por que ele é gametófito. Pessoal, o óvulo, ele é gametófito feminino, no caso, porque dentro dele tem a oosfera. Lembra que eu disse que o gametófito é aquele que produz o gameta. E a oosfera sempre é o gameta feminino. Então, quem produziu, olha a flechinha aqui, ó, esse gameta feminino, que é a oosfera, foi o óvulo. Por isso que o óvulo não é o gameta, ele é o gametófito. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. O gametófito feminino é o óvulo, porque o óvulo abriga e fabrica a oosfera. Essa sim, a oosfera é o gameta feminino. Só que, se você se lembra, o gametófito lá nas pteridófitas também tinha outro nome, prótalo, tá? Então a gente vai poder substituir, tá, a palavra gametófito feminino ou óvulo. Perceba que aqui eu já tirei a palavra
gametófito feminino, coloquei óvulo. E eu acabei de falar para vocês qual um sinônimo para gametófito? Prótalo. Então, não precisa ser genial. Eu preciso que você junte agora o sinônimo de gametófito, que é a palavra prótalo, com o sinônimo de feminino nas plantas, que é mega. E aí surge um sinônimo para gametófito feminino, que é mega prótalo. Então, nos seus exercícios, nas suas questões, se você ouvir falar de gametófito feminino, megaprótalo ou óvulo, estaremos falando da mesmíssima coisa, ok? Da mesmíssima coisa estaremos falando. Bom, falta agora a gente descobrir quem é o gametófito masculino na vida real. Preparados? Vamos comigo. Então, o gametófito masculino, pessoal, é esse sujeitinho aqui, ó. Não é um elefante. Isso é um isso é um pólen que pode ou não apresentar o tubo polínico. Galera, então vamos lá. É que aqui já começou a se formar o tubo polínico. Mas antes esse pólen era fechadinho aqui, essas orelhinhas era para o vento levar, porque a polinização das gimnospermas acontece pelo vento. Vocês vão perceber que ela é uma planta característica das regiões temperadas, onde o inverno é seco e frio e venta muito, quando ocorre a polinização. Mas aqui, esse pólen já caiu sobre um óvulo, e aí ele vai começar a desenvolver uma coisa fantástica, que é o tubo polínico. Já vou dizer porque ele é fantástico. Ao começar a formar, percebam que nós temos a célula germinativa e a célula vegetativa. Então, eu vou substituir a palavra gametófito pela palavra pólen, tá, pessoal? Pólen. A célula germinativa vem da palavra germinação. Ela vai dar origem aos gametas. Então, ó, percebam aqui, ó, célula germinativa, a corzinha dela nesse momento. E aqui, quando o tubo polínico já cresceu mais em direção ao óvulo, perceba que a célula germinativa sofreu uma mitose e formou 2 gametas, chamadas de núcleos espermáticos ou células espermáticas. Aqui vem agora chamar a atenção lá para o início da aula. Lembra que eu falei? Os gametas masculinos de briófita e pteridófita se chama anterozoide. Porque o anterozoide tem flagelo e sai nadando em direção à osfera. Por isso que briófita e pteridófita são limitados a ambiente com bastante umidade. E um dos motivos é devido à oogamia, sinônimo de fecundação dependente de água. Legal. Pessoal, só que agora as gimnospermas, por estar em regiões temperadas, teve que criar um mecanismo evolutivo para fazer uma espécie, olha aqui, entre aspas, de fecundação interna. O que surgiu lá nos répteis, como fecundação interna, surge aqui nas gimnospermas, com o tubo polínico. O tubo polínico, que é formado pela célula vegetativa. Então, voltando, a célula vegetativa forma o tubo polínico, a célula germinativa sofre uma mitose e forma os núcleos espermáticos, que são os gametas. O tubo polínico vai chegar até a osfera para promover a fecundação. Mas aqui vamos fixar então a ideia que porque o pólen fabricou os gametas, ele é o gametófito. Porque também é outro erro nesses 19 anos que eu dou aula, achar que porque os esporos saem da cápsula das briófitas,
Os esporos saem dos soros da samambaia e o pólen sai do estróbilo do esporófito. O pólen é os esporos das gimnospermas. Não é. Não é. Pólen não é esporo. Querido aluno, não cometa esse erro. Pólen é o gametófito, porque é ele quem, olha aqui a setinha, produziu o gameta. E assim como o óvulo pode ser o megaprótalo, já que o pólen é o gametófito masculino, o sinônimo para gametófito masculino, microprótalo. Micro masculino, prótalo, gametófito. Ficou claro? Então, ressaltando, óvulo não é gameta nos vegetais, é gametófito. Pólen não é esporo nos vegetais, pólen é gametófito. Beleza? Próximo passo. Bom, se pólen e óvulo são gametófitos, eles vão produzir os gametas. Pelo que você acabou de ver na imagem, são produzidos a partir do núcleo germinativo 2 gametas. O primeiro núcleo espermático e o segundo núcleo espermático. Mas somente um deles será feliz nessa vida. Por quê, professor? Porque o óvulo produz apenas um gameta, querido. Um gameta, que é a oosfera. Então, quando juntarmos a oosfera com um núcleo espermático, ocorre a fecundação. E essa fecundação forma o zigotão. E, professor, o que acontece com o outro núcleo espermático? Galerinha, o outro núcleo espermático, ele vai se degenerar. Por isso, ressaltando e já fazendo um link com angiosperma, que é o nosso próximo aprofundamento, ciclos reprodutores de angiospermas, já garanto para vocês, o óvulo das angiospermas irá fabricar 3 gametas. Então, a solidão desse núcleo espermático irá acabar, tá? Mas na gimnosperma, anote aí, ocorre apenas uma fecundação. Apenas uma fecundação. E é justamente o produto dessa fecundação, da oosfera com um entre os 2 núcleos polares, que forma o zigotinho. E lembra, no início desse ciclo, o zigotinho está dentro da semente. Então, nós veremos nas aulas regulares de gimnosperma como é que isso vai acontecer. Hoje é só uma aula de aprofundamento de ciclo reprodutor de heterosporada. Então, aquilo que você não pode esquecer de nenhum jeito. Resumo final para a gente ser feliz, dar um tchau e ir embora. Olha lá. São heterosporadas porque eu tenho esporos que darão linhagem a estruturas masculinas, o micrósporo, e terei esporos que darão linhagem a estrutura feminina, megásporo. O óvulo não é gameta nas plantas, é o gametófito porque produz a oosfera. O pólen não é esporo nas plantas, é o gametófito porque produz gameta. Ninguém vê os esporos saindo do estróbilo, porque ele já evolui dentro do estróbilo. O que tem no estróbilo é o óvulo e o pólen, é o gametófito feminino e masculino. Então, esse fenômeno de evolução de esporo dentro do estróbilo é chamado de endosporia. Galera, se você gostou, deixa aí o seu likezinho. Se você puder compartilhar, ok. Qualquer dúvida, eu tô aqui. Você que é ou não é meu aluno, entra lá no Instagram, @profmontanha, deixa sua dúvida lá, que assim que possível eu compartilho a resposta com vocês. Do mais, um forte abraço, até a próxima. Tchau, fui!